Olá, eu sou o professor Rodolfo Nunes. Este é o canal Português Mais Fácil. Hoje você vai ver um conteúdo bem interessante. E eu vou pedir para você já compartilhar esse vídeo, né? Para você curtir também, tá? Curta o vídeo, compartilha, comente, né? Ajuda a aumentar a relevância aí do canal e do vídeo, tá? Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? E você que já me acompanha, né? E você também que está chegando agora, tem novidade aí, ó. Me segue no Instagram, tá? Eu vou deixar aí o link do Instagram aí na descrição do vídeo. E aí você pode me seguir também no Instagram, que lá também tem conteúdo toda semana. Hoje nós vamos ver, tá? Como compreender e interpretar textos. O que você vai ver hoje? O que é compreender um texto? O que é interpretar? Porque existe uma diferença entre compreender e interpretar, tá? As duas ações são complementares, é claro, né? E em sala de aula, muitas vezes, os professores usam como sinônimos, mas, né, tecnicamente, aí existe uma diferença, tá? Neste vídeo você vai ver também como a mente funciona no processo de interpretação, como é o funcionamento, como é o mecanismo, né? Como isso ocorre. Como a imaginação e a memória contribuem para a interpretação de texto. Então, uma mente criativa, uma memória boa, pode te ajudar aí na compreensão e interpretação de textos. Já que você vai saber como funciona e como a memória e a imaginação ajudam, você pode também saber como aumentar a capacidade de compreensão e interpretação de textos, ok? Então, vamos lá, né? Para você entender o que eu quero dizer aqui, a gente vai primeiro compreender um texto. Um tipo de texto que muitas vezes gera muita dúvida, né? Principalmente em concursos aí. Olha aí esta charge, né? O pessoal morre de medo de charge, morre de medo de poema, né? Mas vamos lá. A charge rede social, esse é o título da nossa charge. Charge é um texto híbrido. Ele contém linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal, logicamente, são as palavras. E a linguagem não verbal são as imagens. As duas se complementam, as duas interagem, tá? E a charge, logicamente, ela precisa ter as duas aí, né? Sim, as duas linguagens se complementando, se interagindo para poder passar uma mensagem, tá? Então, o título da charge, rede social. Mas aí, ao olhar a imagem, o que você vê aí? Uma rede, né? Uma família numerosa dentro da rede, né? E pelas condições da família, né? Parece que é uma família humilde, uma família pobre. Uma família numerosa, com pai e mãe, crianças pequenas, né? E aí o pai falando aí sobre o título da charge, né? Então ele praticamente está conversando com nós interlocutores, né? Com nós leitores do texto. Rede social aqui é outra coisa. Parece que a gente pode ver esse senhor conversando com a gente aí na rua, né? Essa charge ela é muito humana, né? Ela retrata mesmo uma situação aí bem comum no nosso país, né? Essa charge, né? Ela foi aí um tema de uma questão do Enem, tá? Eu vou colocar aqui para você essa questão para a gente comentar aqui, né? Então, o enunciado da questão é: o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. Então, vou passar para você as alternativas, tá? Bom, aqui, né, aqui as alternativas estão todas falando de figuras de linguagem, mas você vai entender certinho, né? Você não precisa entender figura de linguagem agora para poder compreender, né, o texto e responder essa questão aqui, tá bom? Então, no contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. Letra A, né? Alternativa A. Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia de que pretende veicular. Ou B, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Alternativa C, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Ou então a letra D, personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. E por último, a alternativa E,
Antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Tá, então você vai fazer o seguinte, você para o vídeo, lê de novo, né? Volta aí na parte aí da charge. Aí a hora que você tiver certeza, você responde, tá bom? Eu vou seguir o vídeo aqui, né? Porque a vida é que segue aqui. Mas você pode parar o vídeo e responde aí. Eu vou dar já a resposta, tá? A alternativa correta é a letra A, polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Como eu disse, não precisava saber sobre figuras de linguagem, tá? Só você ler aí, né? Múltiplos sentidos da expressão rede social. Então, rede social, nós sabemos, né? O que é uma rede social? Né? Uma plataforma virtual onde as pessoas interagem, onde as pessoas conversam, se comunicam. Mas para o senhor lá da charge, rede social para ele é uma rede que ele tem que dividir com os filhos. Então tá, né? Então eles brincam com o sentido aí da expressão rede social. Beleza, você viu que a compreensão? Tivemos um exemplo claro aqui de compreensão. Por que compreensão? Bom, nós conseguimos decodificar a mensagem passada pela imagem e pela linguagem verbal, tá? Pela linguagem não verbal, que é a imagem, pela linguagem verbal, que é o texto aí, né? A fala do personagem e o título da charge, tá? Beleza? Por enquanto, nenhum segredo, né? Mas nós vamos entender aí, né, como é o funcionamento disso aí, tá? Primeiro, né, seguindo a pautinha lá do começo do vídeo, o que é compreensão de texto? Compreender um texto é decodificar a sua mensagem e entender a mensagem, tá? Uma vez que você entendeu essa mensagem, essa é a compreensão. Simples assim. Se você entendeu a mensagem, você compreendeu o texto, tá? Seja ele falado, seja ele escrito, seja ele através de linguagem não verbal. Então, você decodificou, você entendeu, compreensão de texto, ok? Mas e a interpretação de texto? A interpretação de texto é um pouquinho mais complexa, tá? A interpretação de texto é quando você tem que completar a informação com a sua imaginação. Como assim, professor? Vamos lá, né? Falar de uma outra forma. A interpretação de texto é quando você tem que completar a informação com a sua imaginação ou com alguma coisa que não está no texto. E aí você tem que recorrer à sua imaginação. Tá joia? Então é assim que funciona a interpretação de texto, tá? A nossa mente, ela tem dois elementos lá, tem mais, né? Mas os dois elementos aqui que nós precisamos entender como é o funcionamento dele, que é a memória e a imaginação. Então a imaginação, você cria imagens na sua mente, tá? Isso é imaginação. Mas a gente não imagina as coisas, né? Nós não criamos imagens do nada. A gente recorre à nossa memória. Então, tudo que a gente imagina, geralmente não, sempre, ela vai ser imaginada de acordo com informações que eu tenho na minha memória. Se eu imaginar um ser humano com 10 braços e 10 pernas, pode parecer uma coisa absurda, mas eu não criei do nada essa imagem na minha mente. Eu já vi um ser humano, eu já vi um braço e eu já vi uma perna. Portanto, eu só juntei, né? Então, ninguém cria nada do nada, tá joia? A imaginação depende também da memória, tá? Eu vou explicar melhor isso aí mais pra frente, no decorrer do vídeo aí, mais pra frente, eu vou explicar melhor essa situação, tá? Esse conceito que eu quero te passar. Bom, gente, e então, né? Essa memória, para que você consiga imaginar bem, né, e ter uma imaginação fértil, uma imaginação bem criativa, você precisa ter muitas informações na sua memória. Mas essas informações não são apenas de textos que você lê, é toda a sua experiência de vida, tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você, todos os filmes ou programas de TV que você assiste, todas as conversas que você já teve e as situações que você já experienciou, tá? Tudo isso povoa a sua memória, portanto, enriquece a sua imaginação, tá? Então, entendendo o mecanismo aí,
né? E eu vou explicar melhor isso numa questão prática daqui a pouquinho, tá joia? Daqui a pouquinho aí, mais para frente no vídeo, eu vou explicar melhor aí o funcionamento entre memória e imaginação. Bom, algumas expressões de questões que exigem compreensão de texto, tá? Sempre que você tiver dúvidas, né? Essa questão é compreensão ou interpretação? Compreensão de texto, a informação está lá na frase ou está lá no texto, é informação explícita, informação fácil de achar, tá? E como é que eu sei que é uma questão de compreensão de texto? Os enunciados das questões de compreensão de texto vão aparecer com várias expressões. E uma delas é essa aí que eu estou te mostrando. Segundo o texto, também nós temos de acordo com o autor, no texto, o texto informa que. Então, tudo isso aí, né, é enunciado que, começando com essas expressões, você pode ter certeza que é uma expressão de compreensão de texto. Olha mais uma aí, o autor sugere, tá? E interpretação de texto. Como isso acontece? Bom, algumas expressões utilizadas em questões que exigem interpretação de texto. E aí você vai entender por que a gente tem que completar a informação com a imaginação. Olha só. Diante do que foi exposto, podemos concluir. Então, quer dizer, você vai ter que, né, fazer, completar a informação com a sua imaginação, tá? Infere-se do texto, né? Então, inferir é um verbo que remete aí ao pensar, né? Ao imaginar, tá bom? O texto nos permite deduzir que, de novo, né? Tudo remete ao imaginar, né? Uma ação sua sobre aquela informação. Você tem que tirar uma conclusão do texto. Conclui-se do texto que, né? Então, novamente, né? Você tem que imaginar um desfecho para uma situação, imaginar uma opinião a respeito de algo, tá? O texto possibilita o entendimento de, né? Então, o texto leva a gente a crer em alguma coisa, né? Leva a gente a supor uma situação e um desfecho. Para mim, explicar melhor para você como funciona a memória, a imaginação e as duas interagindo aí para formar uma interpretação de texto, nós vamos fazer então um exercício de compreensão e interpretação de texto na prática, tá? Nós vamos utilizar aí um probleminha de lógica chamado Amigos no Inglês, do site Rachacuca. Eu vou deixar aí, né, na descrição do vídeo também o link do site Rachacuca para você acessar lá. É um site bem interessante, tá? Então aqui eu estou mostrando para você, ó. Esse é o site Rachacuca, né? Quero agradecer aí, né, a equipe aí do site Rachacuca, na pessoa do Thiago, né, que me autorizou a utilizar aí o probleminha de lógica, tá bom? Obrigado, Thiago, valeu pela força, né? Eu utilizo aí o Rachacuca nas minhas aulas presenciais, tá? E há muito tempo, tá? Nós vamos utilizar então este probleminha aqui, que é o Amigos no Inglês, tá bom? Então você pode acessar lá também, né? Olha só, eu vou explicar para você na prática como funciona a compreensão de texto e a interpretação de texto utilizando esse problema de lógica, tá? E a compreensão e interpretação do texto começa aí no enunciado. Amigos no Inglês. 5 colegas estudam inglês juntos na mesma escola de idiomas e planejam viajar para treinar. Além disso, eles fazem cursos diferentes na faculdade e falam um outro idioma. Além do inglês, eles falam outro idioma. Já estou decodificando as informações, tá? Se eles estudam inglês numa mesma escola de idiomas e planejam viajar para treinar o inglês, isso quer dizer que eles vão para países que falam a língua inglesa. Então já tem aí dicas, né? Já temos algumas dicas aí. E nós vamos descobrir também, né? Nós vamos descobrir também. Deixa eu ficar um pouquinho maior aqui, gente. O professor Rodolfo gosta de ser visto. Olha só. Então, além, né,
da, do idioma que cada um fala, além do inglês e do país que eles vão viajar, a gente vai descobrir também a cor do caderno que eles usam, o nome de cada um dos garotos, o país que eles planejam conhecer, o idioma que cada um fala, além do inglês, a idade de cada um deles e o curso que eles fazem na faculdade. Bom, esse tipo de problema de lógica, gente, ele é chamado de teste de Einstein, tá? Eu utilizo esse exercício para exatamente explicar como funciona, né, a compreensão e interpretação de texto, como que a compreensão e interpretação de texto pode ser utilizada também além do contexto, né, daquele questionário de língua portuguesa que tem no livro didático, tá bom? E, né, eu consigo explicar para você como funciona isso na prática aqui com esse exercício, tá bom? É essa a ideia aí que eu quero passar para você aí com esse problema aí. Olha só, o nosso quadro, ele está vazio, ele não tem nenhuma informação ainda. Como é que eu vou completar esse quadro? Com as informações que estão nas frases embaixo do quadro, tá? Conforme eu for preenchendo esse quadro, ele vai ficando mais fácil de ser compreendido e as frases vão ficando mais fáceis de serem interpretadas, ok? Primeiro a gente começa, né, com as frases que exigem somente uma compreensão de texto, tá? Eu vou colocar meu óculos aqui porque agora eu vou ler de verdade, né? Bom, a primeira frase é uma frase que exige de mim apenas uma compreensão de texto, tá? Olha só. Diego estuda direito. É uma frase que exige apenas compreensão. Como que eu sei? Porque essa frase está completa. A informação dela está completa. Eu só preciso decodificar. Só preciso entender ou completar a informação com a minha imaginação. Agora eu tenho que imaginar, né? Se quem cursa biologia, primeiro vamos fazer a compreensão. Opa, olha o microfone aqui. Primeiro nós vamos fazer a compreensão dessa frase. Quem cursa biologia está em uma das pontas. Então, ela quer dizer que quem cursa biologia pode ser o garoto 1 ou pode ser o garoto 5. Nas pontas, né, do nosso quadro, tá? Beleza. Essa é a parte da compreensão. Agora, a parte da interpretação é a resposta que eu vou dar. E aí? É o garoto 1 ou o garoto 5? Então, eu estou imaginando as possibilidades, né? Então, eu posso interpretar que é o garoto 1, posso interpretar que é o garoto 5. Mas e aí, quem é? Eu posso interpretar errado? Posso. Né? Posso interpretar errado, sim. Né? Mas se eu interpretar errado, não tem problema. A hora que eu perceber que está errado, né, e alguma informação que eu ler vai me mostrar que essa informação está errada, eu simplesmente corrijo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu vou deixar essa informação ainda em suspenso, né? Não vou utilizá-la agora, porque pode ser que mais para frente eu tenha mais informações e aí eu consiga interpretar melhor a frase, tá joia? Então eu vou para a próxima. O garoto que estuda história está exatamente à esquerda de quem fala italiano. Bom, é uma frase de interpretação. Também vou deixar ela por enquanto. E assim a gente vai seguindo, gente. Para agilizar um pouquinho mais aqui o nosso assunto, ó, eu já vou na próxima frase que exige apenas compreensão e que me ajuda a completar o quadro. Na quarta posição está o garoto que fala alemão. Então, garoto 4, o idioma falado por ele é o alemão. Indo para a próxima frase de compreensão de texto, quem fala mandarim está na primeira posição. Então, o garoto 1 fala mandarim. E aí, gente, mandarim é idioma de que país, hein? Pesquisa aí, tá? Para o vídeo aí, pesquisa aí no Google.
Beleza? Voltando aqui, né? A próxima frase que exige apenas compreensão e que me ajuda a completar, a preencher, né, alguns quadros aí. A Nova Zelândia é o destino da viagem do garoto da quarta posição. Então, o garoto 4 vai para a Nova Zelândia. Indo para a próxima frase. O garoto que cursa história fala mandarim. Olha, agora eu sei, como eu já sei que quem fala mandarim é o garoto 1, então agora eu também sei que ele estuda história. A próxima frase é: Gabriel estuda história. Então, o nome do garoto 1 é Gabriel. Bom, cheguei no final, agora eu tenho que voltar novamente lendo as frases, tá? Lembra no começo que eu não tinha nenhuma informação no quadro? Bom, agora eu tenho algumas informações, né? Eu consegui utilizar aí 6 frases que me ajudaram a preencher algumas informações aí no quadro, tá? Gente, aqui que começa, né, a explicação aí sobre a memória e a imaginação, tá? Olha a próxima frase que eu vou utilizar aqui. Quem cursa biologia está em uma das pontas. Lembra quando eu li essa frase e eu não conseguia interpretar? Porque eu não conseguia interpretar de forma correta, tá? Mas agora eu consigo. Por quê? E aí a gente vai fazer a compreensão novamente. Ó. Quem cursa biologia está em uma das pontas. Então, decodificando, entendendo a mensagem. Quem cursa biologia pode ser o garoto 1 ou o garoto 5. Mas agora, com mais informações que eu tenho, eu já consigo interpretar da forma correta, que é quem cursa biologia é o garoto 5. Por quê? A outra ponta já é história. Tá? E aí, então, vou explicar para vocês sobre a memória e a imaginação no processo de interpretação de texto. Olha só. O quadro é a representação da nossa memória. Tudo que você aprende, todas as informações que você recebe e ficam guardadas na sua mente, fazem parte da sua memória. Então, o nosso quadro é a representação da nossa memória. Tá? E como é que eu consegui fazer a interpretação de texto corretamente? Porque eu já tinha informações. Né? Eu tinha informações que confirmavam a minha interpretação. Tá? Isso é o que acontece na nossa mente quando nós interpretamos um texto. E a gente pode levar, né, essa situação não apenas para a compreensão e interpretação de textos didáticos, de textos escolares ou de um livro, mas todas as situações. Toda vez que você precisa interpretar uma situação, interpretar um texto, né, interpretar uma imagem, você vai recorrer à sua memória. Porque lá na sua memória existem informações que vão confirmar se a sua imaginação está certa ou está errada. Então, imaginar, criar a imagem na mente, você pode criar várias possibilidades, mas para você confirmar que a sua imaginação, que a sua interpretação está correta, você usa informações que estão na sua memória. Por isso que a pessoa que tem uma imaginação fértil, uma pessoa criativa, é a pessoa que lê mais, que assiste mais filmes, né? Bons livros, bons filmes, né? Vamos lembrar aí, né? Que conversa com mais pessoas, que experiencia situações novas, né? Então, por quê? Porque ela povoa a memória dela de várias informações, tá? E essa informação, né, essa memória, também só fica retida lá se ela se transformar num conhecimento, em algo que você utiliza para alguma coisa. Porque o cérebro também, né, a mente também tem um mecanismo que faz você esquecer memórias que não são úteis, tá? Ou que não são relevantes, né? Você vai esquecer de coisas
que não foram tão importantes, mas aquelas memórias importantes para sua vida, aquelas que você sentiu mais emoção, né? Aquelas que foram realmente relevantes, aí ficam guardadas, né? Então aquilo se torna um conhecimento, tá bom? Então é diferente aí, né? A diferença também entre informação e conhecimento. Informação você recebe o tempo todo, mas essa informação só passa a ser conhecimento quando você utiliza ela para alguma coisa, quando ela se torna relevante e importante para você, tá? Ok? Então vamos lá, né? Processo de interpretação de texto aí. Vamos lá, acompanha comigo aqui. Seja forte. O garoto que estuda história está exatamente à esquerda de quem fala italiano. Ainda não me ajuda essa frase. Vamos mais para frente. Tá? Bom, vamos seguir direitinho aqui. O garoto que estuda história está exatamente à esquerda de quem fala italiano. Bom, essa informação ainda não me ajuda, né? Daqui a pouco ela me ajuda. O garoto mais velho está ao lado do garoto de 20 anos. Quem vai para o Canadá está exatamente à esquerda de quem tem 20 anos. Henrique tem 23 anos. O dono do caderno verde está ao lado de quem tem 19. O dono do caderno amarelo está em algum lugar entre quem tem 21 anos e é o dono do caderno verde nessa ordem. Quem fala francês está em algum lugar entre o Bruno e o Diego nessa ordem. O dono do caderno verde está em algum lugar à esquerda de quem vai viajar para a Inglaterra. Em uma das pontas está quem quer viajar para a Itália. Henrique está em algum lugar entre quem tem 21 anos e o Alex nessa ordem. Bruno está ao lado de quem vai para a Austrália. O garoto mais velho é o dono do caderno vermelho. E o dono do caderno branco está em algum lugar à direita do dono do caderno azul. Bom, chega um momento, né, nesses problemas de lógica que parece que está fechado, que a gente não consegue mais. Aí é onde exige um pouco mais de imaginação, entendeu? Por isso que eu gosto tanto dos problemas de lógica, né? Eles exercitam a nossa capacidade de imaginar, a nossa capacidade de trabalhar com informações, né? Eu vou vir para essa aqui, ó. Quem fala francês está em algum lugar entre o Bruno e o Diego nessa ordem. Olha só. Então, decodificando, compreendendo primeira frase. Quem fala francês está em algum lugar entre. Então quer dizer que quem fala francês está no meio, entre duas pessoas. E essas duas pessoas são o Bruno e o Diego. Quando a frase fala nessa ordem, quer dizer da esquerda para a direita, né? No mesmo sentido aí que você escreve e no mesmo sentido que você está vendo o quadro. Bom, se o garoto que fala francês está entre duas pessoas, e aqui eu tenho, ó, três opções, né? Três possibilidades: garoto 2, garoto 3 e garoto 5. Bom, fazendo interpretação, né? Utilizando a imaginação, o garoto que fala francês não pode ser o garoto 5. Tá? Ele não pode ser o garoto 5. Por quê? Depois do garoto 5 não tem mais ninguém. Então eu já descartei a possibilidade de ser o garoto 5. Pode ser o 2 e o 3, né? Mas o garoto que fala francês ele tem que estar entre uma pessoa e outra, tá? Então ele precisa estar, né, depois do Bruno, tá? Aqui eu já posso, né? Já posso ter certeza que o garoto 2 é o Bruno, né? Porque o garoto 1 já é Gabriel. Então, o garoto 3 fala francês. É. E o Diego? Quem é o Diego? Então, o Diego agora tem duas possibilidades, né? Garoto 4 ou garoto 5. Quem será o Diego? Aí aqui exige mesmo uma imaginação, né? Como nós estamos numa atividade tranquila, né? A gente pode errar, e se a gente errar, é só corrigir, não tem problema. Não é um concurso nem nada, né? Então, eu vou imaginar, vou chutar. Não é um chutar, porque eu estou calculando aqui, né? Que o garoto 5... que o garoto 4 é o nosso Diego, tá? E aí, né, o nosso site, aí, o site Rachacuca aceitou aí a minha interpretação e fechou a frase aqui, ó. Quem fala francês está em algum lugar entre o Bruno e o Diego nessa ordem.
Então, né, garoto 3 fala francês e ele está entre o Bruno e o Diego. Ok? Vamos continuar, né? Bom, uma vez que eu encontrei o Diego, lembro da primeira frase? Diego estuda Direito. Então agora eu sei o curso que o Diego faz na faculdade. Completei mais um quadrinho aí. Vou para essa aqui, né? Eu estou empolgado com os nomes aí dos garotos. Henrique está em algum lugar entre quem tem 21 anos e o Alex nessa ordem. É uma frase que exige de mim a interpretação, tá? Então, primeiro a compreensão, né? Decodificando aí a mensagem. Henrique está em algum lugar entre quem tem 21 anos e o Alex nessa ordem. Olha só, eu tenho apenas 2 quadrinhos para os nomes, ó. Né? Garoto 3 e garoto 5. Se o Alex é o último menino, é o último garoto, então eu vou colocar ele como garoto 5. Eu já sei que o garoto 5 é o Alex. O único espaço que sobrou para eu colocar o nome do Henrique é do garoto 3. Ok? Mas ainda não está completa a minha interpretação, né? Eu tenho que encontrar onde está o garoto que tem 21 anos. Então, eu vou imaginar que o garoto que tem 21 anos é o garoto 1. Mas, professor Rodolfo, como que você sabe disso? Bom, saber, ter certeza eu não tenho. Tá? Eu só vou ter certeza quando o quadro estiver completo. Mas eu estou imaginando agora, ó, eu estou fazendo, né, uma interpretação, tá? Tem informações para confirmar isso? Ainda não, mas eu terei em breve, tá? E assim que eu conseguir confirmar que eu estou certo, eu prossigo. Se eu confirmar, se eu perceber que eu estou errado, eu corrijo, tá bom? Mas por que você não colocou, né, garoto 2 com 21 anos? Bom, porque na frase falava assim, ó, deixa eu só tirar para voltar aqui a frase, ó. Henrique está em algum lugar entre quem tem 21 anos, mas ele está em algum lugar, tá? Então não é exatamente no meio, é em algum lugar. Como ele já, como o Henrique já ficou, bom, não, ele já está em algum lugar entre o Alex e quem tem 21 anos, né? Mas eu vou colocar o 21 aqui como o garoto 1 mesmo, tá? Mas como está em algum lugar entre, então não precisa ser exatamente no meio. Em algum lugar, né? Entre o garoto 1 e o garoto 5, né? O Henrique pode ser qualquer um dos 3 aí, o 2, o 3 ou o 4. Entendeu? Beleza, então vamos lá. Bom, assim que você vê o vídeo, né? Você vai lá no site Rachacuca e faz o probleminha aí sem colar o meu vídeo, hein? Vai só, né, na memória aí, beleza? Você já vai treinar aí, né? E você vai se empolgar e vai fazer mais probleminhas de lógica aí. A próxima frase a ser interpretada vai ser essa aqui, ó. O garoto que estuda história está exatamente à esquerda de quem fala italiano. Né? A quarta frase lá à esquerda. O garoto que estuda história está exatamente à esquerda de quem fala italiano. Olha só, então agora aqui eu tenho aquela informação, né? Está exatamente à esquerda. Então, esquerda, né? Garoto 1, direita, garoto 5, ok? Mas, né? O garoto que estuda história, que é o garoto 1, ele está exatamente à esquerda de quem fala italiano. Então, a língua do garoto 2 é italiano. Tranquilo? Maravilha, né? Essa foi fácil. Antes, parecia impossível, mas agora com informações na minha memória, né, o meu quadro representa a minha memória, então eu consegui compreender esse texto. Isso acontece também com a escola, não é? Com o nosso conhecimento escolar, né? À medida que eu vou adquirindo conhecimento, eu vou conseguindo, né, avançar aí e vou conseguir compreendendo e interpretando mais informações, vou aprendendo mais coisas, né? Então, é um passo a passo aí, né? A próxima frase que nós podemos
colocar lá no quadro, ó, Henrique tem 23 anos. Eu já descobri quem é o Henrique, né? O garoto 3. Então, Henrique tem 23 anos, tá? Eu vou, né, prosseguir aí nessa questão aí das idades, tá? Então tem as frases, ó. O garoto mais velho está ao lado do garoto de 20 anos. Quem vai para o Canadá está exatamente à esquerda de quem tem 20 anos. O dono do caderno verde está ao lado de quem tem 19 anos. Tá vendo como é primordial que nós interpretemos aí as frases com as idades? O dono do caderno amarelo está em algum lugar entre quem tem 21 anos e quem é o dono do caderno verde. E assim por diante. Tem mais uma aqui de idade, ó. O garoto mais velho é o dono do caderno vermelho. Bom, eu vou fazer uma interpretação aqui agora, tá? Com as idades que me foram apresentadas, né, em todas as frases, eu tenho 20, 19, 21 e a do garoto mais velho é 23. Então eu vou interpretar que o garoto mais velho é o garoto de 23 anos, portanto é o Henrique, tá? Então o caderno vermelho está com o Henrique. É uma interpretação, tá? Além disso, né, o site, ó, quando eu encontro as opções aqui para completar, né, o quadro aqui, então eu já vejo ali que o mais velho é o 23, tá bom? O nosso quadro está enchendo, hein? Próxima. Bom, falei das idades, né? Deixa eu ver. Olha só, vamos pegar essa aqui. O dono do caderno amarelo está em algum lugar entre quem tem 21 anos e quem é o dono do caderno verde, nessa ordem. Então, 21 anos eu sei que é o garoto 1. O caderno amarelo pode ser garoto 2, garoto 3, não, garoto 2 ou garoto 4. Né? E o caderno verde pode ser o garoto 4 ou o garoto 5 também. Então, né, complicado, né? Bom, eu vou colocar o caderno amarelo no garoto 2. Tá? O caderno verde eu vou deixar com o garoto 4. É uma interpretação, tá? Quer dizer, eu não tenho informações ainda, eu não tenho certeza, portanto é uma interpretação. Mas eu vou saber se eu estou certo ou errado com mais informações que eu descobri mais pra frente. Se eu estiver errado, eu refaço, tá bom? Eu corrijo. Bom, a próxima aqui, ó. O garoto mais velho está ao lado do garoto de 20 anos. Bom, o garoto mais velho é o 23. Então 20 anos pode ser garoto 2 ou garoto 4. Mas eu tenho essa outra frase aqui que fala também, né, sobre idade, ó. O dono do caderno verde está ao lado de quem tem 19 anos. Então o garoto 4 está ao lado de quem tem 19 anos. Então, considerando que o garoto 4 que o caderno verde é o garoto 4 e desse lado, do lado esquerdo, já tem, né, o garoto 3 com a idade de 23 anos, então vou deixar aqui o garoto 5 com 19 anos, tá? Como que eu sei que é o garoto 5? Bom, é uma interpretação que eu estou fazendo, ó, se eu só tirar para voltar a frase. O dono do caderno verde está ao lado de quem tem 19 anos. Ao lado não quer dizer nem direita nem esquerda. Pode ser direita ou esquerda. Como na esquerda já tem a idade do Henrique, então eu vou deixar o Alex com 19 anos, tá bom? Do lado direito. Né? Então eu interpretei corretamente, porque o site, né, aqui deu certinho, as informações não ficou, né, nenhuma informação contrastante aqui. Portanto, parece que o garoto verde realmente é o garoto 4, né? Parece, por enquanto. E que o garoto de 19 anos é o garoto 5. Vamos lá, o garoto mais velho está ao lado do garoto de 20 anos. Bom, eu acho que eu vou precisar... Vamos essas duas aqui, que as duas falam do garoto de 20 anos, né?
O garoto mais velho está ao lado do garoto de 20 anos. Então, pode ser o garoto 2 ou 4. Quem vai para o Canadá está exatamente à esquerda de quem tem 20 anos. Bom, vamos interpretar aqui. Então, o garoto de 20 anos tem que estar ao lado do mais velho. E quem vai para o Canadá está à esquerda de quem tem 20 anos. Bom, eu ainda não consigo ter certeza daqui, né? De quem vai para o Canadá é garoto 4 ou garoto 2, tá? Eu vou para essa aqui que vai me ajudar mais, ó. Porque eu tenho, né, a questão, ó, a imaginação funcionando aqui, né? Eu acho que existe uma conexão entre quem vai para o Canadá e aqui, né, Inglaterra. Ó. O dono do caderno verde está em algum lugar à esquerda de quem vai viajar para a Inglaterra. Tá? Bom, o caderno verde está logo aqui, né? Garoto 4, é o penúltimo aqui. Então, quem vai viajar para a Inglaterra tem que estar no quadro, então só pode ser o garoto 5. E o dono do caderno verde está em algum lugar à esquerda. Coincidentemente, ele está bem próximo, né? É o mais próximo, mas ele diz que está em algum lugar. Bom, Inglaterra, então, é o destino de viagem do garoto 5. E agora eu consigo, ó, né? Eu consigo, então, ter a certeza de que o garoto mais velho... Não, perdão, o garoto de 20 anos está ao lado do mais velho. E que quem vai para o Canadá, né, é o garoto 3, tá? Olha aí minha imaginação funcionando, né? Então eu consegui perceber aí a conexão entre as 3 frases aí para poder fechar aí essas informações. Olha só, essa aqui agora eu consigo interpretar. Ó. Em uma das pontas está quem quer viajar para a Austrália. Bom, antes, quando eu li essa frase pela primeira vez, eu tinha 2 possibilidades, garoto 1 ou garoto 5. Mas agora, o garoto 5, o destino de viagem dele é a Inglaterra. Eu sei que é a Inglaterra. Então, né, quem vai viajar para a Austrália tem que ser o garoto 1. Tá? Olha, fechou outra aqui, né? Junto, ó. Bruno está ao lado de quem vai para a Austrália. Então, o Bruno está aqui, né? Garoto 2, ó. Está ao lado, né? Está ao lado de quem vai para a Austrália. Última frase de interpretação aqui do nosso quadro. O dono do caderno branco está em algum lugar à direita do dono do caderno azul. Bom, caderno branco à direita, então, garoto 5. E caderno azul, garoto 1, né? Confirmando, então, se o garoto 1 tem o caderno azul e o branco está em algum lugar à direita, então, confirma que o garoto 5 tem o caderno branco. Né? Nós completamos aí as informações, tá? Você viu que à medida que eu fui completando o quadro com informações, eu pude interpretar as frases que antes pareciam impossíveis de saber a resposta, né? Portanto, né, o quadro aqui representa a nossa memória e todo esse processo de raciocínio é a nossa imaginação, né? Problema de lógica, de raciocínio, né? Raciocinar quer dizer usar a razão, né, para imaginar situações possíveis, tá? E lógica, né, tem a ver com razão também, né? Então, a minha imaginação não podia ser algo absurdo, tinha que ser algo de acordo com a realidade, de acordo com o que era possível, tá? Bom, no nosso site aqui, né, o site Rachacuca, ó, ele me dá as opções, então, que estão faltando, ó. Deixa eu só voltando aqui. Tem alguns quadrinhos aí para completar, né? Eu completo com as alternativas aí que não foram contempladas com as frases, tá? Quando a gente fecha, né, aparece essa mensagem bem legal aí, parabéns, você terminou, né? E volta aí a ter as respostas aí. Beleza, gente? Então, foi esse o nosso vídeo, né? Eu espero aí, né, que você tenha gostado do vídeo, tá? Comenta, se você quiser tirar dúvidas, né, você faz aí nos comentários, deixa suas dúvidas aí no comentário, compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta desse tipo de problema de lógica, né? Ou da pessoa que precisa de uma força aí na compreensão e interpretação de textos, tá bom? Né, a última pauta, né? Último item da nossa pauta lá. Você, então,
pode, né, aumentar a sua capacidade de compreensão e interpretação de textos como? Lendo mais. Ah, professor, já ouvi falar isso, né? Mas você não sabia o real, talvez você não tenha entendido ainda o real motivo de se pedir tanto para que as pessoas leiam mais, né? Mas não apenas ler qualquer coisa, né? Porque ler mais, hoje a sociedade lê muito mais do que antes, tá? Mas ler bons textos, bons livros, né? Algo que seja relevante para você, tá? Literatura universal, literatura brasileira, né? Livros aí que, né, com conteúdo aí científico, né? Aqueles que você achar importante aí, interessante para você, tá bom? Bons filmes, né? Também, né? Boas conversas, ter boas emoções, né? Situações interessantes, viagens, tudo isso enriquece a sua memória, enriquece a sua imaginação e aí você vai ser capaz de compreender bons textos, tá? É praticamente impossível, né? Uma criança de 7, 8 anos de idade responder questões do Enem, que é nível médio, né? Nível ensino médio. Mas por quê? Porque ela aprendeu menos? Não, a capacidade da criança é a mesma do adolescente. Acontece que, ao longo dos anos, né, a pessoa vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo mais informações na memória. E aí sim ela é capaz de interpretar e compreender textos mais complexos, tá? Portanto, se você está com dificuldade de compreensão e interpretação de texto, a dica é simples. Leia mais, tá? Leia mais. Primeiro, que o próprio ato de ler já é um exercício mental muito interessante, né? Porque ao decodificar as palavras, né, que são símbolos gráficos que representam sons, e toda vez que você lê uma palavra, você imagina ela na sua mente, você já está fortalecendo a sua mente, né? Fortalecendo a sua memória aí com informações, né? Você já está fazendo um exercício mental. E quando você lê uma coisa interessante, aí ela fica retida na memória, você consegue memorizar, tá? Por isso que se fala para você ler boa literatura. Porque se você ler um livro que não é tão bom, você vai esquecer dele rápido, mas se você ler um bom livro, um livro realmente interessante, aquele livro que você vai gostar, isso vai ficar na sua memória. Então você vai saber inconscientemente, né? Estrutura textual, você vai conseguir saber ortografia de forma natural, né? Construções verbais, construções de sentido, né, de expressões, tudo isso fica inconsciente quando você lê, mas você tem esse conhecimento, ele fica retido aí na sua memória, tá bom? Sem falar, né, em todo o contexto, né, toda a situação ali que você vai vivenciar através dos livros, tá bom? É isso, gente. Eu acho que eu cumpri minha missão aqui neste vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado por acompanhar. Dá o joinha aí, né? Se você ainda não fez ainda, né? Compartilha, clica no joinha aí se você viu que o meu texto, né? Que o meu vídeo aqui te ajudou, tá bom? E obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.